E aí eu queria lhe perguntar o seguinte, Lécio, como é que você percebe o aumento? A gente tem mais diagnósticos dessas condições todas na atualidade em relação a outras épocas. A gente está havendo mudanças de natureza psicossocial ou mutações genéticas que favorecem tantos diagnósticos como a gente não tinha em outra época, ou a gente está sendo enganado pela percepção porque a gente está falando mais disso. Como é que você percebe isso? Perfeito, a sua colocação foi perfeita, né? Bom, temos alguns fatores que levam aí. Primeiro, eu tenho que ver que esses distúrbios, né, do desenvolvimento que são estudados pela neuropsicologia infantil, eles são das mais diversas ordens, Sim. Mas todos têm um componente genético. Isso significa que ele é transgeracional, ele passa de gerações em gerações. Ele não está vinculado a questões culturais. Não, né? É algo que acontece, né? Você tem um gene, inevitavelmente, que vai passar a herança, certo? Então, se você tem dislexia, se você procurar alguém na família, inclusive em gerações anteriores, vai ter dislexia. O próprio TDAH também, o autismo. Então, o histórico familiar é importante para o diagnóstico. Mas qual é o problema? Tenho dois fortes problemas nesse sentido. O diagnóstico, porque nós precisamos de instrumentos que sejam normatizados. Esses instrumentos normatizados, eles precisam ser aplicados por pessoas que compreendam, né, toda a dinâmica, porque você sabe, né, a neuropsicologia não é apenas aplicar testes neuropsicológicos, você tem todo um processo de raciocínio lógico, né, por trás do que você está encontrando, nos achados. Mas o que acontece, principalmente, diz respeito ao aumento da população e a facilidade que nós temos tendo de acesso ao conhecimento. Então, muitos dislexos eram dislexos sem saber. Sim. Você tem adultos que descobrem com 20, 30, 40 anos que são dislexos. E eles nem sabiam o que é dislexia. Então, o acesso ao serviço ficou muito mais fácil. Essa é a primeira questão. Você colocou um ponto importante também. Será que está havendo algum tipo de mutação, uma mutação genética? Alguns anos atrás, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, chamada Nature, ela publicou um artigo onde eles encontraram, uma pesquisa inglesa, onde eles encontraram 14 novos tipos de distúrbios de desenvolvimento. 14. Aí a questão está havendo uma modificação genética gerando novos distúrbios. Entende? Porque você pega assim, o que é um distúrbio? Ou é algo que acontece na vida do indivíduo que gera, né, um atraso, Sim, inevitavelmente. E a Nature, ela acompanhou algumas famílias, mostrando claramente, né, que outros distúrbios estão surgindo. Há uma modificação aí, no padrão do desenvolvimento dos distúrbios. Não é? sim. Tanto, Paulo, é importante até para, né, quem está acompanhando o podcast, a gente precisa começar a discutir, né, a possibilidade de ter inúmeros distúrbios que nós não conseguimos nomear ainda. Imagine. Sim. Porque nós falamos hoje em espectro autista. Espectro é uma mancha. É um grau, do mais claro ao mais escuro. Na psiquiatria, fala-se em espectro esquizofrênico, não mais esquizofrenia. Sim. Por quê? Porque são tantos os sintomas, são tantos os graus. Então, isso pode ser verdade para vários transtornos. Então, qual é a ideia? A ideia é que nós temos que compreender, né, o fator gerador desses transtornos. No meu caso específico, eu trabalho com a neuropsicologia infantil, a principal clientela são os distúrbios do neurodesenvolvimento. Não é? Então, nós sabemos a causa, o componente genético, os fatores ambientais, sim, com certeza. Eu vou só jogar uma provocação. Eu até sugiro a você, não sei se já fez algum podcast sobre autismo. Não é? Já aconteceu. Isso, é muito importante. Você tem aqui pessoas fantásticas que trabalham com autismo. Você vai ver que no autismo tem pesquisa demonstrando, né, que em comunidades Amish, aquela comunidade mais tradicional, que está sentada nos Estados Unidos e em alguns lugares da Europa, não existe registro de crianças autistas. Não me pergunto por quê, tem uma interrogação aí. Não é?
Não existem registros. Então, o que acontece? O que há por trás, né, desses transtornos? Muita coisa nós ainda estamos conhecendo com o avanço da neurociência. Neuropsicologia, ela vem da ciência. Neuropsicologia não é para mim, não é para você que é psicólogo. Neuropsicologia é uma área interdisciplinar. É uma área que está presente, né? Que a gente fala, mas é derivativo da psicologia. Não. A neuropsicologia, ela vem como o braço da neurociência. Né? Então, todo um movimento de estudo, principalmente da cognição, como é que nós aprendemos, veio desde a década de 50. Sim. Principalmente com a grande questão da inteligência artificial. Partimos daí. Hoje, nós chegamos a um ponto de ter diversos instrumentos neuropsicológicos que nós conseguimos mensurar as dificuldades, né, do indivíduo em vários aspectos, né? Desde aspectos educacionais até aspectos de vida, como um traumatismo craniano, como um AVC, quais as sequelas, né? Então, o que acontece? A neuropsicologia é uma área interdisciplinar bastante ampla em termos de atuação. Ótimo. Eu quero insistir um pouquinho nessa questão da genética. Você mencionou aí esse estudo da Nature, achei bastante interessante. Existe um outro campo derivado da genética, você conhece bem, a epigenética, que vai estudar as interações entre as capacidades genéticas do indivíduo, os potenciais genéticos, e como as forças ambientais vão modulando isso. Aí a questão que eu trago para você é o seguinte: nessas mutações que estão gerando esses novos fenômenos, você disse bem, ainda não sabemos nomear todos eles, isso tem alguma relação com as questões da tecnologia? Ou seja, hoje a gente tem uma exposição extremamente excessiva às telas na infância, cada vez mais precoce. Todos os dias eu vejo, Lécio, uma mãe ou um pai expondo, não é crianças de 2, 3 anos, não, bebês de meses, expondo a telas, a criança fica hipnotizada ali diante do celular, 30 minutos, 40 minutos, para que o pai e a mãe possam, enfim, né, fazer qualquer coisa. Existe algum indicativo, existem estudos piloto, tem gente preocupada com isso, fazendo a relação dessas mutações com essa exposição excessiva e precoce às telas? Você particularmente acredita que esse fator, que é um fator sociocultural, né, ele pode estar exercendo alguma influência na capacidade de aprendizagem das nossas crianças? Sim, com certeza. Ele não tem a possibilidade de gerar. Sim. Não é? Porque se o problema é neuro, não é? Do neurodesenvolvimento, então eu tenho uma questão genética, certo? Mas o fator de você acelerar, né, alguns distúrbios, com certeza. Instituto Cérebro, por exemplo, ele tem algumas pesquisas sobre o funcionamento do cérebro, sobre... Nicoleles? Instituto do Cérebro. Sobre o efeito de jogos. Então, assim, o que acontece? Você vai ter o quê? Você vai ter a mesma sensação de gratificação quando você está num jogo, né? Aquele vício do jogo contínuo numa criança, é o mesmo efeito de uma droga que o indivíduo está, né, assimilando. Então, o efeito cerebral é o mesmo. Cada vez mais você quer mais, para se gratificar mais. Então, isso gera uma dependência. Sim. Então, você tem uma questão altamente significativa. As tecnologias, elas favorecem a aprendizagem. É importante dizer isso. Certo? Para não demonizar. Isso. Sim. Mas o uso excessivo da tecnologia em crianças, isso vai gerar uma grande consequência. A consequência muito mais emocional, né, do que uma consequência em termos de desencadear algum tipo de transtorno específico que já está latente aí. Você não acredita que essa exposição... Porque eu compreendo quando você diz assim, a tecnologia não vai gerar, porque você tem uma questão que é genética, ou seja, que é anterior, né? Que já pode estar ali. Mas a gente sabe que a criança recém-nascida, sua composição neurofisiológica não está pronta. Né? Algumas áreas estão mais maduras que outras. As áreas, por exemplo, de
processamento de atenção, tomada de juízo, geralmente estão presentes no córtex pré-frontal, elas não estão prontas, né? Essas sinapses estão se formando. Então, uma criança que passa o dia inteiro no celular e ela está nesse processo ainda de desenvolvimento, não tem a possibilidade de isso estar produzindo as incapacidades que a gente chama de... Sim, isso está produzindo as incapacidades devido a dificuldades. Não devido a um transtorno, né? Porque o transtorno ele é do neurodesenvolvimento. Então, você pega alguns transtornos, você já começa a ver mudança significativa no cérebro a partir do 5º ou 7º mês, como a dislexia. Você está dizendo aqui, celular não produz dislexia, é isso que você está dizendo, né? Não produz. Não produz dislexia, não produz. nem descalculia, não. Pode produzir outras dificuldades. Pode, outras dificuldades, inclusive emocionais, isolamento e tudo mais. Então, não há uma correlação direta com relação a isso. Agora, é importante, você falou a questão do amadurecimento, e isso é importantíssimo para a gente compreender. Por quê? Imagine uma criança com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Sim. Não existe diagnóstico antes dos 7 anos. Pode pegar qualquer literatura internacional, você vai ver claramente um consenso entre os pesquisadores. Não há diagnóstico efetivo de TDAH antes dos 7 anos. Por quê? Por esse motivo que você está falando. Sim. Pelo processo de maturação cerebral. Às vezes, a criança entra num estado de hiperatividade ou entra num estado de desatenção, de um processo desatencional, pelo processo de amadurecimento. Isso não é um transtorno. Entende? Então, não estou dizendo que eu não posso suspeitar. Não estou dizendo que eu não posso ter uma hipótese diagnóstica. Estou dizendo que o diagnóstico ele não pode ser fechado antes de 7 anos de idade.